Olá, estou trazendo mais um vídeo sobre saúde e hoje o tema é saúde não se ganha, se cultiva. Quero trazer um texto bíblico para uma introdução que nos ajuda a entender a importância, que tem a saúde, futuro e que nos aguarda, né? Diz aqui, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Salmos 90, versículo 12. Se as pessoas soubessem a contar seus dias, se elas soubessem qual seria o seu tempo de vida, talvez ela cuidasse mais da sua saúde, tentando adiar esse encontro com a morte. Mas a maioria das pessoas hoje não adia, mas antes abrevia os seus dias de vida. Quantas pessoas estão morrendo de forma precoce pelo simples fato de não respeitar as leis da saúde. Eu quero trazer mais outro vídeo que está em 1 Coríntios 6,20. Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Muitos têm dito, eu faço da minha vida o que eu quiser. Acredito que você, uma vez ou outra, já escutou essa frase. No entanto, a Bíblia nos mostra que nós não somos de nós mesmos, pertencemos a Deus. E esse Deus quer que nós cuidamos desse corpo. Deus quer que nós sejamos mordomos daquilo que Ele nos confiou. Então a saúde é muito importante em nossas vidas. Ela nos ajuda a enfrentar os obstáculos da vida, ela nos ajuda a seguir adiante e nos ajuda, com certeza, a adiar o nosso encontro com a morte. E é propósito de Deus que nós tenhamos vida e vida em abundância. Nunca foi plano de Deus que o ser humano morresse de forma precoce. Quantas pessoas hoje, nesse exato momento, estão morrendo? De toda a faixa etária. E Deus queria que nós morrêssemos com muitos anos de vida, né? Contribuindo com a sua experiência, não é? Com o seu conhecimento adquirido no viver, para gerações novas, né? E assim aprender o segredo da longevidade. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. 1 Coríntios 6, 19. O seu corpo pertence a Deus. O seu corpo é templo do Espírito Santo. O seu corpo não é seu. Você é apenas um administrador. E um dia, cedo ou mais tarde, tenhamos que prestar conta deste corpo diante de Deus. Então, é bom a gente compreender essa parte muito importante de que um dia Deus vai cobrar de nós aquilo que Ele nos confiou. Porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe ser o seu próprio povo. Nenhuma coisa abominável comereis. Deuteronômio 14, 2 e 3. Quantas pessoas ignoram as leis de saúde contidas no livro de Deuteronômio? As pessoas apenas acham que as recomendações com respeito aos animais limpos e imundos se aplicavam apenas a um povo, apenas a uma nação, a uma classe de pessoas. O que nós devemos destacar no livro de Deuteronômio é o princípio. E qual é esse princípio? O princípio é tirar das suas vidas tudo aquilo que destrói o seu corpo. E não somente entra os animais imundos que está descrito ali no livro de Deuteronômio, mas tudo aquilo nos dias de hoje que afeta a natureza do ser humano, que afeta o seu corpo, que afeta a saúde, deve ser abandonado, deve ser deixado para trás. Precisamos caminhar em direção àquilo que é saudável, aquilo que é benéfico, aquilo que é sadio, aquilo que provê saúde. Então, tudo aquilo que destrói a minha saúde, como por exemplo, bebidas alcoólicas, cigarros, coquetéis químicos,
que é o caso do sorvete, bolos, engarrafados, industrializados, processados, refinados, tudo isso que pode prejudicar a minha saúde ou prejudica a minha saúde deve ser rejeitado, deve ser abandonado. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, você tem um templo, e se você o destruir, de acordo com Coríntios 3,17, Deus o destruirá, porque o corpo que sois vós é santo, é um santuário para a habitação de Deus. Mas vamos ao que interessa de fato. O que é doença? O que é doença? Essa pergunta talvez você já fez em sua mente. Você já procurou saber. E eu quero apresentar para você uma resposta que está no Tratado de Fisiologia, Arthur Gaito. Ele diz o seguinte: felizmente, o corpo é dotado de vasta rede de mecanismos de entradas e saídas, os responsáveis pelos delicados equilíbrios sem os quais não conseguimos viver. Os fisiologistas chamam de homeostasia este alto nível de controle interno do corpo. Nas doenças, mais do que nunca, esses equilíbrios funcionais ficam alterados, isto é, a homeostasia fica enfraquecida. Quando essa perturbação é excessiva, o corpo como um todo não mais pode sobreviver. Portanto, um dos objetivos principais de qualquer texto de fisiologia médica é explicar e enfatizar a eficácia e a beleza dos mecanismos homeostáticos do corpo, bem como discutir seu funcionamento anormal na doença. O Tratado de Fisiologia deixa bem claro que doença é homeostasia enfraquecido. Esse equilíbrio que mantém o corpo, essa força vital que o mantém regulado, quando através dos seus maus hábitos, através muitas vezes do que você come e do que você bebe. Se for algo prejudicial à saúde, ele quebra esse equilíbrio, ele desequilibra o sistema. Toda a engrenagem é prejudicada e seu corpo sofre com tais consequências. E é disso daí que surge a enfermidade, surge a doença. Não existe doença em um corpo equilibrado, que está em um nível de equilíbrio. Não existe doença sem desequilíbrio. Então, o que a gente precisa entender é que saúde é o oposto, não é, de doença. Saúde é o oposto da doença. Então, cura é homeostasia equilibrada. Doença é homeostasia desequilibrada. Então, homeostasia enfraquecida é o resultado que gera doença. Toda doença tem que enfraquecer a homeostasia, esse autocontrole, essa força vital, ela é prejudicada, danificada, e daí surge a enfermidade, não importa o nome que você a dê e não importa onde ela se manifesta. Doença é homeostasia enfraquecida. Que é saúde? É o oposto. Saúde é homeostasia equilibrada. Significado de nossa proposta. Nós, como naturólogo clínico, queremos que você entenda 4 coisas que está aqui no painel. Como evitar doenças e vencer. No como, você pode observar que tem lá em cima busca pela resposta essencial. Como? Como ficar curado? Como me livrar das minhas doenças? Como restaurar o meu corpo? Como me livrar desse mal? Como passar da doença para a saúde? Então, todas as pessoas deveriam entender como funciona essa homeostasia, como funciona o seu corpo, o que é que ele quer, o que é que ele precisa, quais são as ferramentas que eu devo dar para que ele se liberte da enfermidade. Então, é essencial que você tenha interesse de entender o como.
Sem um como, você não saberá, como muitos hoje não sabem, como cuidar da sua saúde. O que você entende no quadro evitar? Evitar, está lá em cima, ali no quadro, prevenção. Você não precisa adoecer para entender que tais alimentos, tais coisas, não deveria você usar. Quer um exemplo? Cigarro. Precisa você estar com o seu pulmão comprometido? Precisa você estar com o seu pulmão com câncer para poder saber e entender que cigarro não faz bem à saúde? Então, a prevenção é você não usar o cigarro. Estou dando aqui um exemplo. Mas, porventura, caso se você tiver com problema causado pelo cigarro, você precisa ir para o segundo ponto, tratamento. Existe tratamento, entendeu? Através do método natural, que pode auxiliar você de forma especial para que você possa recuperar a saúde perdida. Você tem um poder dentro de você, a força vital, que ela consegue restaurar tudo aquilo que foi danificado, tudo aquilo que você danificou pelos seus maus hábitos. Esse entendimento você precisa ter, a causa e o efeito. Se você hoje está com efeito, vá na causa, tire a causa e o efeito desaparece. Ou tire a causa e cuide do efeito. Aí a cura será completa. Mas não tem como nenhuma pessoa ficar curado sem tirar a causa, sem tirar o que causou. Hipócrates, ele já dizia que não começava nenhum tratamento sem antes perguntar ao doente se ele está disposto a abandonar aquilo que o tornou doente. Sem você querer tirar a causa, não haverá cura, haverá melhoras. E essas melhoras, cedo ou mais tarde, ela vai desaparecer. E o que vai existir é a morte do lugar dela. Então precisamos ter essa consciência, esse entendimento, que eu preciso tirar da minha vida tudo aquilo que destrói a minha saúde. O que é doença? Em outras palavras, projeto de vida ineficiente ou incompetente. Quando vê alguém doente, é porque o projeto de vida dele é deficiente ou incompetente. O projeto dele é ruim, é mau. Por outro lado, quando vê alguém esbanjando saúde, é porque o seu projeto de vida é um projeto de vida com êxito, com sucesso. É um projeto de vida saudável. Então, dentro desse princípio, as pessoas deveriam caminhar, procurar saber como, procurar entender o que fazer, qual o tratamento, qual o entendimento que eu devo compreender para me livrar das enfermidades. E assim você será um vitorioso com respeito à sua saúde. O importante, disse Platão, não é viver, mas viver bem. Não adianta você estar vegetando em cima de uma cama, estar vivo, mas não está vivendo bem. E o importante não é viver bem. Viver com uma qualidade de vida boa, saudável, transmitindo alegria, saúde para as pessoas. O viver bem é viver a parte física, mental e espiritual. Uma pessoa doente tem essas três áreas afetadas. Você está está mal fisicamente, está mal mentalmente, está mal espiritualmente. Já a saúde promove bem-estar físico, mental e espiritual. Para alguém que entende que tudo vem do Criador, isso é uma realidade. A interferência tóxica torna o corpo doente. Para a eliminação de toxina fica defeituosa e a presença de substâncias ruins trava a máquina. Olha como é interessante, vou repetir de novo. A interferência tóxica
torna o corpo doente, porque a eliminação de toxina fica defeituosa e a presença de substâncias ruins trava uma máquina. Quer ver uma coisa interessante? Quantas vezes você defeca por dia? Se você não defeca pelo menos 2 vezes ao dia, é uma grande evidência de que sua máquina está travada. Se você não tem sono nos horários adequados para o ter, sua máquina está travada. Se você não transpira, sua máquina está travada. Se você não tem uma boa respiração, sua máquina está travada. Se você tem problemas intestinais, sua máquina está travada. E o que é que trava a máquina? É justamente as toxinas. As toxinas vêm através de fermentações, quando nós comemos nos horários errados, comemos com líquido, se alimentamos inadequadamente, quando não dormimos nos horários que devemos dormir, quando nós não administramos nossas emoções. Por exemplo, quando nós tenhamos ódio, guardamos rancor, o nosso corpo produz veneno, produz substâncias nocivas que vai envenenando o seu corpo. E isso é apenas alguns dos meios que eu estou a passar para você. A toxina, ela também é gerada por alimentos industrializados, alimentos processados, alimento refinado. Toda comida que fermenta, ela acidifica. E acidificando, ela vai apodrecendo. E apodrecendo, ela vai envenenando o seu corpo. Está aí a causa de milhares e milhares de pessoas estar a sofrer e muitas vezes sem ter nenhuma esperança de cura. Os métodos naturais, ecologicamente eleitos, devem ser os melhores para realizar a química do corpo. Mais uma vez, o Tratado de Fisiologia Médica, reconhecido no mundo inteiro e respeitado e seguido pelos médicos, está a dizer que os métodos naturais são os mais saudáveis, são os eleitos, os escolhidos para tratar da química do corpo. Isso quer dizer que quando você toma um comprimido, quando você toma um remédio que vem da farmácia, um remédio químico, o seu corpo não o reconhece. O seu corpo não foi projetado para o químico, para o artificial. Mas quando você coloca em seu corpo o natural, aquilo que vem da terra, seja plantas, seja cereais, seja frutas, verduras, oleaginosas, vindo da terra, seu corpo sabe exatamente o que fazer com ele. Cada nutriente, cada química de cada produto, de cada alimento, o corpo sabe exatamente o que vai fazer com ele. É por isso que o Tratado de Medicina nos diz que o método natural é o mais saudável, é o melhor, é o mais eleito, ou o eleito, para cuidar da enfermidade humana. A homeostasia, ela é justamente esse mecanismo que quando você o alimenta, quando você dá aquilo que ele precisa, e o que é que ele precisa? Aquilo que seja natural, ela faz com que justamente o seu corpo seja corrigido. A beleza da fisiologia é que ela tenta integrar as funções distintas de todas as células e dos órgãos em um todo funcional completo. O corpo humano ou animal, na verdade, a vida do ser humano depende desse funcionamento global e não das funções de partes individuais. O que é que ele está dizendo? Que seu corpo não deve ser tratado de forma individual. O seu corpo não é parte, ele é uno, ele é holístico, ele é integral. Quando você adoece de um problema intestinal, todo o seu corpo está doente. Quando você pega uma gripe, todo o seu corpo está doente.
Quando você tem algum problema na próstata, todo o seu corpo está doente. Não importa onde a doença se manifeste, você não deve tratar ela como se fosse um órgão isolado do todo. O Tratado de Fisiologia está dizendo que todo o corpo adoece, não aquela parte onde de forma externa ela se manifestou. O que ele está dizendo é que você precisa cuidar do todo. E o todo é a parte física, é a parte espiritual e a parte emocional. Você precisa cuidar do corpo por completo, porque uma pessoa pode estar fisicamente sadia, mas mentalmente doente. Então não tem como o corpo estar curado. Não tem como uma pessoa dizer é saudável, que é saudável. Ela não é saudável. Saudável é quando as três áreas está justamente sadia. Tem pessoas que têm a parte mental boa, a parte física boa, mas espiritualmente são pessoas mortas, não têm esperança, não têm amor, não têm alegria. E muitas delas tiram sua própria vida por consequência de uma vida vazia, uma vida sem sentido, uma vida sem Deus. Então, o que devemos entender é que seu corpo deve ser tratado por completo. Tem pessoas que me perguntam, o que é bom para dor de cabeça? O que é bom para problemas intestinais? O que é bom para prisão de ventre? O que é bom para diabetes? Não existe o que é bom para diabetes. Existe o que é bom para o todo. Entendeu? Para você curar a diabetes, você tem que curar o todo. Para você cuidar da prisão de ventre, tem que curar o todo. O seu corpo por completo deve ser restaurado. E como é que eu faço isso? Cuidando das entradas e saídas. Eis o segredo. O seu corpo, ele tem canais de entrada e canais de saída. Tudo que entra, precisa sair. Se só entra e não sai, aí vem as doenças. O que é o significado dos hemoctores? O hemoctório. Órgãos, abertura natural ou artificial do corpo, que dá saída aos produtos das secreções e aos humores. Estes são os canais de saída: pulmões, peles, rins e intestino. Quais são os canais de entrada? Boca, nariz e pele. Então, tudo aquilo que entra através da boca, através do nariz, que é aquilo que respiramos, e através da pele, né, que são os óleos, né, que os produtos que colocamos sobre ela, entra em nosso corpo. É um canal de entrada. Mas como é que isso sai? Sai através dos pulmões, sai através da pele, sai através dos rins e sai através dos intestinos. O que é que sai do pulmão? Gás carbono, isso aqui é toxina. O que é que sai da pele? Suor, que é toxina. O que é que sai dos rins? Toxinas, que é, no caso, a urina. O que é que sai do intestino? Fezes, que é também toxina. Ou radicais livres, ou acidose. Toda essa química negativa, ruim, que está dentro do corpo, ele precisa sair. Ou seja, quando eu defeco, está saindo aquilo que o corpo não necessita. Aquilo que o corpo identificou que não presta, que não tem serventia nenhuma, precisa sair. Isso acontece quando você respira o oxigênio e sai justamente o gás carbono. Então, quando você come de forma correta, o seu corpo é alcalinizado. Preste bem atenção nisso. Quando você se alimenta daquilo que é saudável, seu corpo
é alcalinizado. Quando você come de forma inadequada e você come uma alimentação artificial, industrializada, refinada ou processada, seu corpo é acidificado. Um corpo ácido, ele é um ótimo, um excelente ambiente para todas as doenças prosperar. A doença só prospera em um corpo ácido. Porém, um corpo alcalino, nenhuma doença se prolifera, se desenvolve e vai à frente. O Dr. Otto, ganhador do Prêmio Nobel, ele disse que nenhum câncer nenhum sobrevive em um ambiente alcalino. E esse princípio serve para qualquer doença. Então, qual é o caminho que o paciente, que o enfermo deve trilhar? Ele deve trilhar o caminho para alcalinizar o seu corpo. Em vez das pessoas estar preocupadas com a doença, ela deve se preocupar em alcalinizar o seu corpo. Ele conseguindo alcalinizar seu corpo, doença nenhuma consegue sobreviver nele. O problema é que as pessoas focam na doença e começam agora a usar o químico. Tem pessoas que vivem dependente de remédios industrializados. Infelizmente, existe uma indústria farmacêutica que agradece a essas pessoas. Ela vive da doença, ela vive daquele indivíduo que todo mês gasta o seu salário com medicamento. Eu conheci um homem que usava 46 comprimidos por dia. E eu perguntei por que tanto comprimido, ele dizia que não sabia. Estava usando porque o médico mandou ele usar. E isso há muitos anos. E é isso onde essa indústria é beneficiada. Já o método natural é o método que lhe ensina a você cuidar da sua saúde. Você se torna o responsável pela sua cura. Quando você aprende como funciona a fisiologia humana e o que ela precisa para ser restaurada. E para ela poder ter força de combater o mal. Então, dentro da fisiologia e dentro da homeostasia, você precisa de 4 órgãos estar trabalhando naturalmente, sem nenhum empecilho. Então, meu pulmão precisa estar respirando, enchendo adequadamente. A minha pele precisa estar expelindo suor através do exercício, através do trabalho braçal, através das minhas atividades que devem promover o suor. Quantas pessoas não fazem nenhum exercício, não têm atividade nenhuma, simplesmente porque tem uma vida sedentária, por trás de um birô, não toma banho de sol, não se alimenta adequadamente, e assim as gorduras, os radicais livres se multiplicam, acumulam toxina em seu corpo, quando menos espera, passa-se de 100 quilos, né? Chegando até, tem pessoas a mais de 200 quilos. Então o que é isso? É uma vida desequilibrada, uma vida irregular. Então eu preciso fazer com que esses 4 órgãos possam tirar, expelir do meu corpo toda a porcaria. Então eu tenho que colocar o meu corpo para expelir tudo aquilo que não presta. E eu devo colocar no meu corpo o máximo possível aquilo que presta. Então eu boto o que presta. O que presta tem que ser muito mais do que o que não presta. Porque o que não presta tem esses 4 canais que tiram. Então, quando o indivíduo come mais o que presta do que não presta, ele suja mais do que o corpo tem força para limpar. Então, se você tem uma casa que você varre, e você tem uma pessoa que está botando lixo, sujeira, mas se essa sujeira for pouca, você tem condição de limpar. Mas se ele bota mais sujeira do que você possa dar conta, quando menos espera, você não tem como tirar toda
a sujeira e vai ter uma casa mais suja do que limpa. É o que acontece com o enfermo. Ele vai transgredindo e vai sujando tanto que esses 4 órgãos não conseguem expelir tanta toxina. E o que é que vai acontecer? O seu ambiente vai ficar mais tóxico do que limpo. E isso vai resultar em diabetes, né? Pressão alta, vai resultar em cânceres e todas as doenças que nós conhecemos. Então precisamos ter esse entendimento. Como vimos, a doença é a homeostasia enfraquecida. E a perda dessa homeostasia ocorre quando nossos hemoctórios são seriamente afetados. Olha, nessa ilustração eu quero explicar para você direitinho, para que você possa entender como funciona esse sistema. Como é que funciona a doença, ou como ela surge no âmbito ali da célula. Estamos vendo aqui a mitocôndria, que é ela que recebe o oxigênio, o ATP. Esse oxigênio ele vem de duas vertentes, né? Ela vem pelo ar que você respira e pela água que você bebe. Esse oxigênio é ele que alimenta a célula e principalmente a mitocôndria, que produz energia, que produz vida. Então toda célula, preste bem atenção, ela precisa de oxigênio, certo? Uma pessoa que tem pouco oxigênio é uma pessoa que tem poucas defesas, é uma pessoa que está frágil, doente. Então, o que acontece? Quando você respira e toma água na quantidade correta, você, dentro desse processo, as mitocôndrias pegam os nutrientes, né, e justamente com o oxigênio, e transforma em energia, certo? Agora veja bem, quando você faz as coisas adequadamente, você tem a mitocôndria produzindo energia, produzindo vida, produzindo mais energia para que você possa viver mais tempo. Agora, quando você come tudo aquilo que é refinado, industrializado, processado, quando você faz má combinação dos alimentos, quando você deixa que os alimentos ele venha a azedar, fermentar, que é o caso, né? Quando você deixa que esses alimentos apodreçam em seu intestino, eles vão produzindo radicais livres, eles vão produzindo as toxinas. E o que é que esses radicais livres fazem? Eles circulam a célula, representado por esse bichinho azul, ele circula a célula, impedindo que o oxigênio que você respira e o oxigênio que vai pela água chegue até a célula. E a célula que precisa de oxigênio para que ela não morra, ela se transforma na célula do câncer. E é assim que o câncer é surgido. É assim que ele aparece. É assim que ele nasce. Então, o que você precisa é impedir que radicais livres atrapalhem a célula de ter oxigênio provido pela água e provido pelo ar que você respira. Então, quando isso acontece, o mecanismo que o corpo tem de tirar essas toxinas, que é representado por esse bichinho azul, são os órgãos que Deus colocou em seu corpo, responsáveis para fazer essa drenagem. É aquilo que falei no começo, entradas e saídas. Então, os pulmões, ele é responsável de tirar as toxinas, os radicais livres também. A pele, os rins e o intestino. Precisamos eliminar as toxinas naturalmente. E isso só se consegue pela saída natural do corpo, que é representado aqui pelos esses 4 órgãos que eu falei. Então, o indivíduo está todo intoxicado e o cidadão quer resolver com remédio. Vai lá na farmácia,
por conta própria ou por indicação do seu médico e vai tomar medicamento para resolver sua prisão de ventre, resolver seus problemas intestinais, resolver seu diabetes. Não resolve nunca, nunca. Porque só existe um mecanismo que pode resolver isso. São os hemoctores. Pulmão, pele, rins, intestino. São eles quem consegue colocar fora, eliminar as toxinas. Então, meu amigo, que Deus lhe abençoe, lhe dê sabedoria. Eu espero que eu tenha ajudado a você compreender a origem das enfermidades, das doenças e como você deve fazer para, se libertar desta enfermidade, certo? E dos seus problemas de saúde. Lembrando que o processo não é só isso, não é? Mas essa dica já é uma boa introdução para você entender para que lado você deve prosseguir para alcançar a saúde. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.